Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, a jornalista da Gazeta do Povo. Pense rápido, quantas vezes nos últimos anos você ouviu ou leu sobre liberdade de expressão? Parece que virou um chavão, né? O tema é super importante, mas toda hora a gente vê alguém com esse papo de livre manifestação é um direito, todo mundo pode manifestar o que pensa, da forma como bem entender, sem ser recriminado, sem ser censurado. Que o termo liberdade de expressão já estava na boca do povo, como dizem por aí, eu não tinha dúvidas, mas resolvi dar uma busca na internet para ter certeza da dimensão desse fenômeno. Eu chamaria de fenômeno, sim. Sabe quantas citações existem registradas em áudio, texto ou vídeo na internet? Mais de 43 milhões. Isso que eu estou falando é em língua portuguesa. E aí eu trago uma pergunta para a gente pensar. Por que estamos falando tanto em liberdade de expressão? Será que é porque ela anda ameaçada ou porque estamos abusando demais desse direito de falar o que der na telha sem se preocupar com as consequências? Pode ser só um fenômeno dessa era de compartilhamento rápido de informações em que a gente joga uma opinião numa rede social e a gente perde o controle do quanto ela se espalha, nem mesmo nós temos controle sobre isso. Talvez antes houvesse excessos sim, mas por falta de alcance a gente nem percebesse que eles existiam e aí não precisava ficar toda hora lembrando que existe liberdade de expressão, mas que há um limite para tudo. Mas eu tenho a impressão de que todos nós tínhamos um pouco mais de noção do que podia ser dito em público e do quanto um xingamento ou uma informação falsa sobre alguém poderia provocar prejuízos a essa pessoa. Existia a informação passada à boca miúda, como se diz, a fofoca, mas os xingamentos públicos eram muito raros de se ver. Eu não estou defendendo a fofoca, tanto aquela informação passada de boca em boca quanto essa que se torna pública através de compartilhamento em redes sociais são deploráveis. Mas pense comigo se a gente não está extrapolando os limites. Eu vou lembrar do caso do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que em duas audiências públicas recentes na Câmara Federal acusou, xingou o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, primeiro de ser um juiz ladrão e depois de ser capanga de milícias. Um outro deputado pediu a abertura de processo contra Glauber Braga no Conselho de Ética, mas esse processo foi arquivado, esse pedido foi arquivado, não deu em nada. E aí eu pergunto, estamos ou não estamos extrapolando os limites? Que exemplo esse deputado deixou para os seus eleitores, para o país, para crianças e adolescentes que ainda serão eleitores no futuro, que estão em fase de formação de caráter e de consciência cidadã? E eu citei apenas um caso, mas poderia lembrar aqui de cabeça de tantos outros do meio político, artístico, intelectual, de José de Abreu ao Olavo de Carvalho, pessoas que andam falando tudo o que pensam sem limites e não arcando com as consequências depois, achando que fica por isso mesmo, que os ofendidos que se defendam como quiserem, mas eles continuam xingando, continuam acusando sem provas. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, ela pode descambar para injúria, calúnia, difamação e, nesse caso, quem provocou a injúria, a calúnia ou a difamação pode ter que responder publicamente, ter que fazer um pedido de desculpas público ao ofendido, pode ter que pagar multa e até outras penas se o juiz assim o entender. Então, é importante a gente lembrar que injúria, calúnia e difamação são crimes e que eles extrapolam a liberdade de expressão. Então, a minha sugestão é a gente pensar se a liberdade de expressão deve ser usada livremente ou se é preferível a gente seguir aquele velho conselho das nossas mães e avós de pensar antes de falar para não gerar ainda mais discórdia, mais ódio na sociedade que já anda bem inflamada. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta, comente aí para a gente saber qual foi sua opinião sobre isso e compartilhe para atingir mais gente. Eu te espero no próximo vídeo.